eu vejo que isso acontece, e aí geralmente, por exemplo, como eu sou responsável por essa área, me interessa muito saber por que alguém não vai, por que alguém falta, o que aconteceu. Então, uma das coisas é entender o porquê, né? Aí vai dar empatia. Então, deixa eu entender por que não foi. Porque às vezes não é só por displicência, às vezes pode ter sido um motivo maior. Sim. Então, procura entender o que é. E aí, com base nisso também, eu acho que é uma corresponsabilidade. Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que ser responsável e entender que aquilo é um investimento da empresa e que não é do nada que tem aquele treinamento, né? Alguma coisa tem e que a pessoa precisa se desenvolver naquilo, por isso ela foi convidada. Então, acho que essa é uma visão. A outra também, a gente que sempre, eu como área de treinamento, procuro fazer também uma autocrítica de... Será que a metodologia que eu estou adotando está adequada? Uma coisa que eu acho que convence muito para que as pessoas, e principalmente os líderes, né, entendam a necessidade... Na empresa onde eu estou, a gente não... os líderes apoiam muito, são grandes apoiadores de treinamento e isso facilita. Mas eu vejo que uma das coisas é a gente mostrar o impacto daquele treinamento, daquele programa nos resultados. É difícil conseguir essa mensuração, Bastante. É difícil conseguir. Mas se a gente consegue, de alguma forma, mostrar, olha o impacto que isso teve na produtividade, porque a pessoa participou desse treinamento... As pessoas vão apoiar muito mais porque conseguem ligar as coisas. É difícil quando um treinamento é, assim, muito desconectado da realidade, do que as pessoas estão fazendo. Então, normalmente não é esse o caso, né? Mas eu acho que é importante deixar claro por que a pessoa está fazendo aquele treinamento, o que vai melhorar na performance dela. E aí, quando ela entende isso, de que aquilo vai realmente ajudar com que ela venda mais ou que ela tenha uma melhor performance, talvez ela tenha um interesse muito mais genuíno. Então, acho que esse é um dos pontos. Agora, é claro que passa por um protagonismo de a pessoa entender que aquele programa, aquele treinamento é para o desenvolvimento dela. Porque não adianta a gente ter o melhor instrutor, o melhor programa, se a pessoa estiver lá viajando no programa, se ela estiver com a cabeça em outra coisa, nada vai mudar. Ou se ela achar... Eu já tive feedbacks assim sensacionais, o programa foi excelente, mas no dia seguinte a pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa e não aplicou nada. Então não adianta. A gente vê que a maioria do conteúdo que a gente vê, o ser humano é assim, né? Se a gente aprende uma coisa, a gente tem que, pra gente internalizar aquilo, a gente precisa colocar em prática meio que imediatamente, senão a gente esquece, a gente tende a esquecer. É como a gente vai aprender a andar, né? Então, a gente vai aprendendo a teoria. Primeiro eu coloco um pé, depois eu coloco outro pé. Para a gente conseguir realmente começar a colocar em prática, a gente vai pensando, então tá, eu vou praticar, agora eu entendi, é o equilíbrio. Até que chega um momento que a pessoa consegue andar sozinha porque internalizou aquilo. Então, chegar nessa etapa de que aquele conhecimento foi internalizado é um processo muito individual. Precisa ter um interesse genuíno da pessoa de querer. Então, acho que despertar isso... A gente tem também alguns recursos, né? Que a gente tenta utilizar a favor. A gente tem hoje recursos mais gamificados, coisas que a gente pode trabalhar muito mais com... colocar prática, ter rodas de conversa, para que aquele conteúdo não fique tão maçante e a pessoa consiga fazer essa conexão rápida com a prática, né? De onde que eu vou aplicar esse conhecimento todo. Acho que quando a gente consegue fazer esse link, é um caminho que facilita isso que você está falando, sabe? E quando é o contrário? O colaborador tem interesse, mas a liderança não tem interesse. Aí, vou te dar um exemplo, tá? Você vai lá no comercial e você sabe que eles precisam de treinamento lá, porque eles não têm nenhum tipo de prática, não utilizam nenhuma técnica, fazem as vendas de qualquer jeito. Tem um processo, às vezes não seguem o processo, por mais que tenham tido um treinamento ali no começo de como fazer o processo. E aí o líder vem e fala para você o seguinte: mas você vai tirar 1 hora de produtividade de venda que o pessoal podia estar vendendo para dar treinamento? Como que você muda esse pensamento da liderança para mostrar para ela o impacto e o resultado? Olha, a liderança tem que ser exemplo. Os líderes têm que ser os grandes apoiadores e eles têm que ser os primeiros a comprar a ideia, a entender por que aquele treinamento é importante. Porque mesmo que o RH, que geralmente o treinamento vem do RH, né? Então, mesmo que o RH dê um treinamento maravilhoso, ele não vai acompanhar o funcionário no seu dia a dia. Quem está no dia a dia, todos os dias, normalmente é o líder que está mais próximo. Então, o líder, e a gente geralmente incentiva com que isso aconteça, olha, a gente geralmente mostra para os líderes, olha, esse vai ser o conteúdo do programa, é isso que o teu time vai ver, para que depois ele possa ser um grande impulsionador daquilo na prática. Ele possa falar, olha, eu vi que você fez aquele treinamento lá, e aí, quando você foi na visita do cliente, você colocou aquela metodologia em prática? Como é que foi? Então, tem que ter uma continuidade, porque o ser humano, ele aprende por repetição. Então, a gente precisa de alguém ali que acompanhe isso. Então, o líder tem que ser o primeiro. Se o líder não compra, o próprio funcionário, mesmo que inconscientemente, pode falar,
não vou levar tão a sério se nem meu líder está levando. Então, assim, precisa os líderes comprarem. E se os líderes não estão comprando a ideia, a gente tem que entender primeiro se a gente tem o líder correto na organização que a gente precisa. Talvez tenha que trocar o líder ou desenvolver aquele líder. Ou se não, como que a gente pode ter uma capacidade maior de influência, de explicar melhor. Talvez a gente não tenha se comunicando tão bem qual é o impacto daquele treinamento. Olha, deixa eu mostrar os resultados. Porque o que o líder geralmente quer? Ele quer resultado. Se ele entende que um treinamento é uma perda de tempo, ele não está entendendo que aquele treinamento pode potencializar os resultados dele. Se ele entende, poxa, eu estou investindo, não é estou perdendo tempo, eu estou investindo tempo de 2 dias do meu time de vendas no treinamento, mas eu sei que de lá eles vão turbinar as minhas vendas em X meses, sabe? Ou em X semanas. Então, quando ele sabe disso, ele já quer a próxima turma, né? Porque ele entende que aquilo vai trazer resultado para ele. Então, eu vejo que é importante a gente ter essa comunicação, tem que ter. E o apoio do líder é fundamental para o sucesso dessa operação. Nossa, muito bom. E você percebe com essa questão de o ensino online, o EAD, o presencial, o híbrido, etc. Como é que vocês fazem lá? É por área, é por projeto, mas porque a gente vê muitos RHs, cara, não dá para ser online ao vivo, por mais que tenha toda a gravação. O diretor quer que seja presencial para garantir que a pessoa vai fazer, etc. Por mais que tire da coisa. Já tem outros casos que, não, vamos fazer online gravado mesmo. O que você percebe de tendência, assim, que tá vindo, assim, na área de treinamento, de repente, para o próximo ano, para os próximos meses? Você acha que o EAD ele vai vir cada vez mais forte? Está perdendo um pouco por conta da pandemia também, que é aquela história, todo mundo quis já ficar... presencial, o que você percebe de tendência sobre isso? Eu vejo, e aí vou falar como que a gente trabalha, né? É uma composição das duas coisas. Por exemplo, com muitos recursos digitais, a gente consegue ter um acesso a plataformas de treinamento sensacionais. E quando a pessoa tem a disciplina de entrar e fazer um curso e ela realmente se apaixona por aquilo, ela começa a ver que aquilo ela pode se desenvolver e consegue utilizar aquilo a favor, mas tem que ter uma disciplina. Agora, eu vejo uma tendência muito grande de voltar, e a gente já está vivenciando isso, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, de a gente ter treinamentos presenciais, não tanto por essa desconfiança do líder, sabe? De, eu acho que se não for, as pessoas não vão. É muito mais porque a gente vê que a troca, a gente já está muito no modelo híbrido ou remoto. Então, as pessoas terem esse contato humano e a troca entre eles potencializa muito a capacidade de aprender alguma coisa, porque... Às vezes a gente junta, por exemplo, imagina a gente ter um vendedor, né, um consultor de vendas que está na Bahia, um que está no Paraná, um que está no Rio Grande do Sul, e cada um está no seu mundo, e quando a gente junta eles não só vão aprender aquele conteúdo, mas eles vão poder trocar entre si. Uhum. Mesma coisa a liderança. A liderança, às vezes, é um papel que é mais individual, às vezes a pessoa se sente mais sozinha. Ele é o único líder daquele time. Mas, na verdade, existem muitos outros líderes que, às vezes, passam por desafios parecidos, problemas parecidos, e cada um na sua área, no seu mundo. E quando a gente junta essa liderança, eles têm essa capacidade, esse ambiente para poder fazer trocas e entender. Então, eu vejo que quando a gente cria essas conexões, a gente potencializa. Então, eu acredito muito em treinamentos presenciais ou interações pessoais de vários sentidos, porque eu acho que potencializa, mas eu acredito também muito em modelos remotos para muita coisa, assim. Eu sou adepta das duas coisas, sabe? Eu mesma faço muitos treinamentos online com recursos que a gente tem e eu adoro, assim, eu aprendo muito com eles, eu assisto de novo, então a gente consegue, né, focar no é isso que eu preciso, é muito personalizado, né? Uhum. Essa parte eu vou pular porque eu já sei, mas esse aqui eu deixo eu ouvir de novo o que ele falou porque eu quero internalizar melhor. Então, é muito personalizável. Quando a gente tem um grupo de pessoas, né? Então, já é diferente, mas aí tem essa possibilidade de interação. Então, eu vejo que não é tanto lá, nem tanto cá. Então, um híbrido mesmo. Acho que a tendência talvez seja realmente essa, né? De ser algo mais híbrido, né? Etc.